Olá, querido diário, tudo bem? Olha quem apareceu, Margarida, depois de acho que 8 meses, se eu não me engano, que eu não gravo. Aqui estou eu, com barulho de sempre, porque eu moro de frente pra rua, o Rio de Janeiro é muito quente, o ventilador tá em mim. Melinda tá aqui dormindo, tô acompanhando pela babá eletrônica. E é isso. Blusinha de sempre porque é vida real. Eu fiz yoga, tenho casa pra arrumar, então eu parei aqui agora de frente pra essa janela que tá com essa iluminaçãozinha não tão forte, porque o tempo não tá legal, mas pra falar um pouquinho com vocês como estão as coisas, atualizar, por que eu sumi, tô pirando com a maternidade, como que tá sendo tudo isso. E então já curte, compartilha com quem tá vivendo esse momento, com alguma gravidinha que vai ver o que vai acontecer. Mas desde já tô falando que eu não pirei com a maternidade, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu sumi porque só explicando um pouquinho, né? Eu sou acadêmica de enfermagem, eu estudo no UFRJ, tenho uma grade muito complexa, eu estudo integral. Então, quando a Melinda nasceu, ela nasceu dia 12 de fevereiro de 2023, ela tá com 11 meses agora. Quando ela nasceu, eu não tranquei o período, então ela nasceu em fevereiro, março minhas aulas começaram e eu voltei a estudar. Sim, voltei a estudar, e aí você pode dizer, você é louca. Sim, eu fui muito louca de ter voltado a estudar. Mas eu peguei 2 matérias, mas as matérias elas eram muito complexas e exigiam muito de mim, então eu fiquei dentro desse tempo estudando, cuidando, lidando com a maternidade em si, né? E aí quando acabou esse período, eu só tive 2 ou 3 semanas de recesso, e aí voltei numa pegada de novo ainda mais intensa, já que eu voltei com meus estágios. Então eu tinha aula toda semana, eu estudava de 8 da manhã às 5 da tarde, ainda estava em projeto de iniciação científica, então tudo isso fez com que eu tivesse que escolher, né, era o meu tempo, ou eu estava estudando, eu estava cuidando dela, ou não dava pra sentar e gravar pra vocês. Então, pra vocês e pra mim, né, porque eu adoro deixar registrado todas as fases que eu tô vivendo, então eu senti muita falta de gravar de verdade, porque nesse período eu viajei com ela. Então, viajei, e aí essas são experiências que eu gostaria muito de deixar registrado, como foi o voo, como foi estar num lugar muito frio, como foi tudo isso, a introdução alimentar, quando ela começou a andar, né, e tudo isso. Então, eu também senti muita falta de deixar isso aqui registrado, porque eu espero muito que um dia ela veja como está sendo essa experiência de ser mãe da Melinda, né? E durante esse processo, eu acho que são 8 meses aí que eu fiquei sem gravar, muitas coisas aconteceram. E a gente se prepara para muita coisa. Quem me conhece sabe que eu me preparei muito para a maternidade, eu me preparei muito para o parto, eu me preparei para muitas coisas. Mas tem coisas que a gente não escuta falar e que a gente não se prepara mesmo, que é como você vai lidar com o seu corpo. Existe uma fase ali em que você não reconhece mais o seu armário, o seu guarda-roupa. Então você fica meio que buscando ali a sua identidade, sabe? De como você se veste, do que você gosta, quais são as cores que combinam. E nada acaba fazendo muito sentido. Você fica se perguntando quem é você. Você é uma nova pessoa, você é completamente diferente. Você tem que lidar com a opinião de outras mães. Existe uma união muito grande das mães quando elas têm as mesmas linhas de pensamento, e aquelas que pensam completamente de você, existe uma competição, e isso é muito chato. Eu tive que lidar com algumas situações em relação a isso, e também lidar com o fato de, tipo assim, se você não critica tanto, se você não diz que a maternidade é ruim, não sei o que, sabe, assim, você tá romantizando, e na verdade não é nada disso. Na verdade você também teve seus choros, você teve seu tempo de frustração, só que você às vezes escolhe caminhos um pouco diferentes do que o da outra pessoa. Então foi muito difícil hoje, assim, olhando, eu gostaria de ter tudo isso registrado, mas eu vou trazer tudo isso aqui em novos vídeos, falando sobre muitas coisas, como tá sendo. Mas eu não pirei com a maternidade, eu pirei com a faculdade de verdade. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque quem trabalha CLT
que precisa retomar ali seu trabalho, você ainda tem um tempo de licença, que você tem esse tempo em casa, e eu acho que é muito importante respeitar isso. Eu voltei, eu acho que... Eu não sei dizer bem se eu deveria ou não ter voltado, mas eu acho que se fosse novamente, talvez o primeiro período sim eu teria dado uma segurada. Por que eu tô falando isso? Porque demanda muito da gente emocionalmente. E quando você fala de prova, de trânsito, de tudo isso, emocionalmente é muito mais cansativo, sabe? Então eu iria rever aí essa parte sim, mas falando em si da maternidade, como ela foi desafiadora, igual eu acredito que muita gente imagina. Eu acho que o fato de eu ter estudado muita coisa antes me deixou mais tranquila em relação a certas coisas. E a Melinda também, ela é uma criança que ela não fica doente. A Melinda é uma criança, né? Então eu amamento ela até hoje. Isso foi uma outra questão também, porque eu tirava leite e deixava para ela, para poder ir estudar. E eu tinha que levar todo um kit, porque durante o meu processo na faculdade eu tirava leite também. Então eu tinha que ter um jeito de armazenar e trazer geladinho, enfim. Então foi mais cansativo essa rotina, sabe? E eu fico pensando nas pessoas, por exemplo, que trabalham por conta própria, né? Que precisa retomar o trabalho logo. Então você tem que lidar com as emoções do pós-parto, você tem que lidar com as emoções de ser mãe, você tem que lidar com essas sensações sobre você, sobre quem é você. Você tem que lidar com as emoções de ter um trabalho ativo, rendendo, trazendo dinheiro, porque tem gastos, agora tem uma criança. Então, tudo isso me fez pensar sobre muitas coisas, e eu quero muito atuar na área da obstetrícia, então eu acho que está sendo uma bagagem muito especial, e eu espero muito. Eu tenho todo um planejamento aqui de alguns vídeos que eu quero trazer para poder conversar um pouco sobre isso, coisas que eu busquei e eu não encontrei. Então acho que vai ser muito interessante isso. Esse aqui é o meu diário, mas é um diário que eu deixo em aberto para todo mundo que queira assistir. E eu acho que vai ser bem interessante essa jornada aí de partilhar tudo que eu senti numa nova perspectiva. Porque agora eu já tô tranquila em relação a algumas coisas, resolvida em outras, quase resolvida em algumas, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu tô voltando, nesse período eu tô diminuindo o meu ritmo, então eu só vou pegar 2 matérias, só vou estudar no período da tarde, não vou pegar estágio, então eu vou conseguir dar esse tempo para isso, que é algo que se tornou um propósito para mim também, até porque eu quero deixar tudo aqui muito registrado, porque, alerta de spoiler, eu quero ter outro filho. Então é isso, gente, um beijo, eu espero muito que eu tenha sido tenha explicado o mais rápido possível. Eu resumi muita coisa, mas é porque em outros vídeos bem picadinhos eu quero trazer de fato essas questões bem detalhadas. Então é isso, se você gostou, compartilha com alguém que esteja nessa fase ou que vai chegar nessa fase, curte pra mim, se inscreve e deixa um comentário também, se você é mãe ou se você é pai, se você tá passando por essa fase, me conta aqui como é que tá sendo, tá bom? Um beijo e até o próximo!